queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 15, com objeto de conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Detalhamento, princípios e conceitos da termodinâmica, temperatura, calor, sensação térmica, troca de calor, equilíbrio térmico e calor específico. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Essa imagem aqui lembra o quê? O nosso verão. Quando está ali naquele nosso verão, no mês de setembro, mês de outubro, né? Que é um sol que brilha toda hora, em cima da nossa cabeça. E isso é para mostrar o quê? Que hoje nós vamos falar sobre a termodinâmica. Nossa, professora, essa palavra é tão grande. E o que significa? Vamos então dividi-la. Termo está associado ao quê? Adivinha? Ao calor. E dinâmica ao movimento, ou seja, a termodinâmica é simplesmente o estudo do movimento do calor. É a ciência que explica para onde o calor vai, como ele se transforma e como as coisas funcionam, certo? Como os conceitos da termodinâmica se aplicam à minha realidade, professora? A nossa sensação de calor, a nossa umidade aqui da nossa floresta. Né? Como a professora falou, no mês de setembro, que o sol está aqui, né? Que a gente não tem período de chuva, que fica aquele nosso verão característico, aumenta essa sensação de calor. Por quê? Porque aumenta a temperatura, o nosso corpo vai tentar diminuir a temperatura de que forma? Através do suor, certo? E aí nós estamos, graças a Deus, aonde? No meio da floresta amazônica. E a nossa floresta tem um fenômeno chamado de evapotranspiração, que vem, né, do solo, dos rios, que é o vapor d'água subindo ali para a atmosfera, certo? E aí, o suor que está aqui em cima da nossa pele, ele é para resfriar, então ele vai evaporar. Mas como a umidade que está à nossa volta é alta, o que acontece? A gente fica com uma sensação de calor ainda maior, porque o nosso suor não está evaporando tão rápido e com isso não resfria o nosso corpo na mesma velocidade, certo? O uso do isolamento térmico. Nós moramos na Amazônia, né? Nossas casas, a gente tem que saber calcular a altura para não ficar muito baixo, o tipo de telha que vai utilizar. Os barcos, né? As geladeiras, ou seja, os nossos eletrodomésticos, se apropriam desse conhecimento que vem da termodinâmica para o seu funcionamento, certo? E também na produção de energia e funcionamento de máquinas que utilizam o calor. Quais, professores? Motores de barco, geradores, tudo utiliza ali princípios da termodinâmica, você sabia disso? E até mesmo algo básico que nós temos em nossas residências, que é o quê? O uso de termômetros, certo? Para aferir ali a temperatura do seu corpo, para ver se a criança está com febre ou não, né? Está iniciando ali algum processo febril, a gente usa os termômetros. Também para fazer o quê? Para aferir, né? Se a nossa geladeira está funcionando direito, para conservar ali os nossos alimentos. Então, tudo isso é para mostrar para você que, apesar desse nome parecer grande e difícil, ele está, assim, relacionado com o nosso dia a dia. Então, agora vamos aprender mais sobre a termodinâmica. Vejam aí. Então, a termodinâmica, ela vai ser o quê? A área da física, né? Nós temos as ciências da natureza, que divide em ciências, química e física.
E a física, né, é essa parte que a gente vai agora fazer uma introdução, iniciando pela termodinâmica. Então, a termodinâmica é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos e que podem ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura, certo? Professora, eu ainda não entendi. Então, a professora vai fazer agora um novo resumo. Veja aí. Termodinâmica é a ciência que estuda 3 coisas principais. Primeiro, como o calor se move, sempre do quente para o frio, certo? A gente acaba sempre se referindo ao calor, né, dizendo assim, eu estou com calor. Não, porque o calor é uma energia que está em movimento, certo? Por isso que ela se move. E sempre do quente para o frio. Se você está ali na época de chuva, né, tá frio, o que você pega uma caneca, né, com café, com chá quentinha? Você não acha aquela sensação gostosa que a sua mão que estava ali fria, pegando naquela caneca quentinha? Então, você está fazendo o quê? O calor da caneca, né, do líquido que está ali dentro, se transferir para a sua mão, que no momento está mais frio. Então, por isso que aí, ó, como o calor se move. O segundo ponto, como o calor se transforma em trabalho. Por exemplo, como a gasolina move a sua voadeira, certo? Porque o calor produzido vai ser transformado em trabalho, certo? Ou seja, vai dar ali a força, a propulsão para que a voadeira, né, o motor da voadeira funcione, certo? Terceiro ponto, como a energia nunca some, apenas muda de forma. A energia da lenha vira calor, certo? Que gira o movimento que vai fazer o quê? Que vai cozinhar o seu alimento, certo? Então, a energia, o calor produzido pela sua lenha vai ali ser transferido, gerando um movimento que vai cozinhar o seu alimento, certo? E agora nós vamos esclarecer uma dúvida. A professora não falou que sempre a gente acha que, eu estou com calor. Calor e temperatura são 2 coisas diferentes. Vejam aí. Calor e temperatura não são a mesma coisa. Geralmente, a gente acaba confundindo, né? Achando que calor e temperatura, eu estou com calor, se a minha temperatura está se elevando. Mas, né, são tratados como sinônimos, contudo, o calor, você está vendo aí, vai designar o quê? A troca de energia entre corpos, certo? Enquanto a temperatura, ela vai caracterizar o quê? A agitação das moléculas de um corpo, certo? Então, por mais que exista uma relação entre esses conceitos, eles apresentam definições completamente diferentes, certo? Então, calor, vejam aqui, calor, né? É para designar o quê? A troca de energia entre corpos. Então, precisa ter 2 corpos para fazer ali a transferência do calor. E a temperatura, ela vai estar associada ao quê? A agitação das moléculas de um corpo, certo? Então, agora vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre temperatura para que a gente entenda, né, por que são diferentes. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, certo? E serve para indicar se um material, né, qualquer, está quente ou frio. Então, a gente associa essa temperatura, né, com essa variação aí, certo? Então, vamos agora ver uma explicação do professor
Marcos Kelvin, né, professor de física, sobre as escalas termométricas. Vejam aí. Olá, queridos alunos! Eu sou o professor Marcos Kelvin e hoje eu vim aqui te falar um pouco sobre as escalas termométricas. Bom, primeiro tu precisa saber que um termômetro é um aparelho que mede a temperatura. E os termômetros vêm com unidades de medidas diferentes. Cada uma unidade dessa é uma escala termométrica. Muito conhecidas são três: a escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin. Vamos falar de cada uma delas? Então vem comigo. A escala Celsius foi desenvolvida pelo sueco Anders Celsius por volta de 1742. Celsius pegou dois valores para tomar como base, por isso essa escala é tida como arbitrária. Ele vai utilizar o gelo congelando e vai chamar esse valor de 0 graus Celsius. E vai pegar também a água fervendo e vai chamar esse valor de 100 graus Celsius. E vai dividir essa escala em 100 partes iguais. Por isso, ela vai ser chamada de escala centígrada. A escala Fahrenheit, no entanto, foi desenvolvida pelo alemão Fahrenheit por volta de 1714. Essa escala é utilizada na maioria dos países de língua inglesa. Não é tão utilizada quanto a escala Celsius. A escala Fahrenheit vai utilizar dois valores como seu arbitrário: o 0 grau Fahrenheit, que é a temperatura de água com gelo, e o 100 graus Fahrenheit, que para ele é a temperatura do corpo humano. A escala Kelvin foi desenvolvida pelo William Thomson, o famoso Lord Kelvin. Essa escala é tida como a escala absoluta. Isso porque não há valores negativos na escala Kelvin. Ela foi desenvolvida para dar a verdadeira grau de agitação das moléculas. Bom, pessoal, para mais dicas sobre escalas termométricas, até a próxima! Muito bem, né? Acho que ficou aí super claro a respeito das nossas escalas termométricas. E o professor deu exemplo, né, aqui, ó, do nosso termômetro. Então, observem aqui que nós temos, né, na nossa imagem, duas escalas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que são as mais utilizadas, certo? Professora, mas ele falou uma última aí no final, a Kelvin. A Kelvin, ela é utilizada mais pela comunidade científica, mas vejam aí os nossos exemplos para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento sobre essas escalas termométricas. As unidades de medida de grandeza de temperatura, elas são medidas em graus Fahrenheit, certo? E observem aqui na nossa escala, ela é utilizada nos Estados Unidos, certo? E nos países de língua inglesa. Então, essa aqui, ó, é a Fahrenheit, certo? A próxima é qual? A Celsius, certo? Que é utilizada, né, no mundo todo, certo? Incluindo aqui no Brasil. E aqui nós temos a Kelvin, que é mais utilizada, né, pela comunidade científica, certo? E aí nós vamos agora falar sobre o calor. Então, o calor, ele é a energia térmica que é transferida, certo? A professora vai colocar aqui, ó, transferida entre corpos que se encontram em temperatura diferente, certo? Sendo, portanto, uma forma de energia. Então, o calor, observem aqui que nós temos um recipiente, né, representando aqui, ó, em vermelho, maior temperatura. O outro recipiente com azul, representando a menor temperatura. Então, o sentido de transferência do calor é do maior para o menor, certo? Então, vejam aqui, ó, a temperatura está alta e vai diminuindo até esses corpos encontrar um equilíbrio, certo? E a unidade de medida mais utilizada para o calor é o quê?
a caloria, certo? Que nós representamos como unidade, né? Essa unidade do Sistema Internacional, aqui é cal, é o joule, certo? Assim, quer dizer o quê? Que quando eu digo que eu tenho uma caloria, eu estou representando 4,18 joules, certo? Então, é essa a medida que nós utilizamos para o calor. E aí, nós vamos agora conhecer os tipos de propagação de calor, certo? Então, observem aqui, ó, a fonte da chama, certo? Nós vamos ter o primeiro tipo, que é a convecção. É o processo que ocorre por deslocamento de meio líquido e gasoso. Observem aqui na imagem, quando você coloca lá a sua chaleira no fogão, né, para aquecer a água, o que acontece? O ar quente, né, vai subir e o ar frio vai descer. Assim também vai acontecendo dentro da água. Uma parte quente sobe e a fria desce, até, né, aquecer todo o líquido que tiver lá dentro, certo? Então, esse movimento de convecção é um movimento circular, onde o quente sobe e o frio desce. Já a condução, ela vai ser o quê? Observem aqui a fonte da chama, certo? É a transferência entre partículas próximas que apresentam diferença de temperatura e geralmente vai ocorrer entre meio sólido, certo? Então você tá vendo aqui a pontinha, né, do metal, quando a gente coloca uma colher, um talher no fogo, vai mexer lá a comida, e aí vai acontecer o quê? Esse calor vai se transferindo, transferindo, até chegar no cabo. E aí você toca e vê isso, certo? E a radiação, também chamada de irradiação, né, é a forma de propagação que não precisa de meio material para acontecer. Mas vamos ver agora uma animação para você consolidar esse conhecimento. Então tá aí, ó, como ocorre a radiação térmica. Quando a gente coloca a nossa panela no fogo, certo? Que o fogo começa a aquecer o nosso alimento. E aí esse calor vai se propagando, ó, até chegar no cabo da vasilha, da frigideira, né? E aí, ó, o movimento de convecção, quando vai aquecendo o líquido, o quente sobe, o frio desce. E a radiação, ela acontece em todas as direções, certo? E um exemplo de convecção, o ar-condicionado, onde o frio desce, o ar quente sobe, a água fervendo, né, por mais que seja aquecida, a parte fria, né, vai descer. A condução, a colher de metal em contato com a nossa panela, o nosso ferro de passar, né, em contato com a camisa, vai ali aquecer. E na radiação, ondas aquecendo o alimento, né, a luz do sol que aquece o nosso planeta, o calor de uma fogueira ou a chama da nossa churrasqueira, certo? Então, esses são os tipos de propagação do calor, certo? Nós vimos aí convecção, condução e irradiação, certo? Esses são os tipos de propagação do calor. Então, vamos ver agora os tipos de calor. Nós temos o calor latente, que está relacionado ao quê? Às mudanças de fases de uma substância, ou seja, da transição entre os estados sólido, líquido e gasoso, sem alteração da temperatura. Então, nós vamos ver aqui uma tabela do calor latente, certo? Que é o quê? Quando vai ocorrer a fusão, representando 80, né, cal, a solidificação, menos 80, a vaporização, 540, a condensação, menos 540.
Então, esses aí são os valores do calor latente. E de acordo, né, com a nossa tabela aqui mostrada, são necessárias o quê? 80 calorias para congelarmos 1 grama de água, que se encontra na temperatura de fusão, certo? Os sinais negativos nos processos de solidificação e condensação indicam que neles houve a liberação de calor. Portanto, essas duas transformações são exotérmicas, certo? Então, nós vimos aí, né, a forma do calor latente e agora nós vamos ver a forma do calor sensível, que está associada à mudança de temperatura de uma substância sem que ocorra a mudança de fase. É a quantidade de calor que vai ser transferido que resulta apenas na variação da temperatura do material. Então, vamos ver aqui na nossa imagem para você aprender direitinho. Calor sensível vai provocar, né, uma variação na temperatura, certo? E o calor latente vai provocar uma alteração no estado físico, de sólido para líquido, por exemplo. E aí nós temos as fórmulas que é feito o cálculo disso, onde esse Qzinho significa quantidade de calor, né, sensível, o M vai ser massa do corpo, o C vai ser calor específico, né, da substância, e variação da temperatura, esse triângulozinho, certo? E lá no calor latente nós vamos ter quantidade de calor sensível, massa do corpo e calor latente da substância, certo? Nossa, professora, isso parece difícil. Quando envolve o cálculo, um pouquinho, mas você precisa entender o conceito. Então, veja aqui como é que ocorre isso. Nós vamos ter aqui, ó, o gelo, está congelado, certo? Aí recebe calor, calor sensível. Aí permanece, ó, o gelo, mas há uma variação na temperatura. Recebe calor novamente e aí esse calor é latente. E aí o que vai acontecer? O gelo que está aqui, a água que está aqui na forma sólida, vai se transformar em líquida, certo? Recebe novamente calor, calor sensível, a água chega a 100 graus, recebe calor, calor latente, né? A variação no estado faz o quê? Torna vapor, certo? Novamente recebe calor, calor sensível, esse vapor vai ali, né, precipitar, certo? E agora nós vamos falar sobre o calor específico. Para uma substância ou material alterar a sua temperatura, é necessário receber ou ceder energia térmica. Cada substância possui um determinado valor de calor específico, que é geralmente expressado, né, em cal por grama Celsius, certo? Lembre-se que cada substância apresenta um valor específico. E agora nós vamos conferir uma tabela com 10 substâncias e os seus valores. Então, nós temos aqui, ó, o calor específico da água, certo? Que é 1 cal. Nós temos do alumínio, 0,22 cal. Do ar, 0,24. Da areia, 0,2. Do carbono, 0,12, certo? Do gelo, observem aí, 0,5. Do hidrogênio, 3,4. Da madeira, 0,42. Do oxigênio, 0,22. E do vidro, 0,16. E isso significa o quê? Que cada uma dessas substâncias tem um tipo de calor específico, que ali vai fazer a temperatura, né, que precisa alcançar para fazer a sua mudança de estado, certo? E agora nós vamos calcular a fórmula do calor específico. Então, para calcular o calor específico das substâncias, utiliza-se a seguinte forma, que vocês observem aí, né? C, Q, M, esse triângulozinho com AT,
E o que significa cada um? O C vai ser o calor específico, certo? O Q, quantidade de calor, M, massa, aí a T, variação de temperatura e o C, a capacidade térmica, certo? Então, são essas fórmulas que nós utilizamos. E agora nós vamos falar sobre o equilíbrio térmico. O calor é transferido, né, do maior corpo para o menor. O calor é transferido do corpo com maior temperatura para o corpo com a menor temperatura. A transferência de calor ocorre continuamente até que os corpos, né, atinjam a mesma temperatura. E isso o que significa? É quando eles atingem o equilíbrio térmico, certo? E esse equilíbrio térmico, nós observamos até mesmo, ele é importante no nosso planeta. Vejam aí. O equilíbrio térmico, então, o balanço da energia que a Terra depende, né, da absorção e da reflexão da radiação solar. O que significa isso? Que nós temos lá, lembra, o efeito estufa? Os raios solares passam, né, chegam até a Terra, parte dele é refletida, mas o efeito estufa faz o quê? Retém ali um calor. E nesse entremeio, né, se encontra o equilíbrio térmico da Terra, que faz com que a nossa temperatura fique ali constante, certo? E agora nós vamos falar sobre a sensação térmica, que é quando a gente diz, eu estou com calor. Na verdade, agora, você aprendeu que isso é a sua sensação térmica, que é a percepção subjetiva da temperatura, né, por parte de um indivíduo, ou que pode, né, diferir ali da temperatura real do ambiente, devido a outros fatores além da temperatura do ar. Então, o que faz aumentar ou diminuir essa nossa sensação térmica? São fatores como o vento. Então, se você tem o ar seco, né, com vento, a sua sensação térmica vai ser porque o suor evapora com mais facilidade e com isso vai refrescar o seu corpo. Se é o nosso caso, né, que tem pouco vento e o ar é úmido, o nosso suor vai fazer o quê? Vai evaporar com menos facilidade e o corpo vai continuar quente, certo? Então, viram aí que essa sensação térmica está relacionada a isso. E aí nós passamos agora para as leis da termodinâmica. Na primeira lei, ela está relacionada com o quê? Com o princípio de conservação da energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Então, observe aqui a nossa imagem para você entender a nossa primeira lei, né? Nós estamos vendo aí o vento, né? A energia do vento vai gerar o quê? Uma energia mecânica que vai ali movimentar a hélice, né, para a energia eólica, gerando a energia elétrica. Então, vocês viram que a energia do vento, energia mecânica, energia elétrica, ou seja, ela foi transformada, ela não se perdeu. E o uso final é luz e calor. Já a segunda lei, ela aborda sobre o sentido de transferência de energia em processos naturais, como o equilíbrio térmico, né? Que é do maior temperatura para o de menor temperatura, para ali, né, havendo essa transferência, para que encontre-se o equilíbrio térmico. E já a terceira lei aborda o quê? Sobre a escala absoluta da temperatura, né, de um sistema consegue atingir. E essa temperatura é denominada como zero absoluto, condição de maior resfriamento que um corpo pode chegar no universo. E depois de termos feito a descoberta dessas três leis, chegou-se à lei zero da termodinâmica. Vejam aí. A lei zero da termodinâmica, o conceito se diz que se dois corpos estão em equilíbrio térmico, com um terceiro corpo, então eles também estão em equilíbrio térmico entre si, certo? E a importância, essa lei é a base para o conceito, né, de temperatura e sua medição.
Então, essa lei ela é essencial para a definição de temperatura e para o funcionamento dos termômetros, pois garante que a temperatura é uma propriedade mensurável e constante, certo? Então, observe aí no nosso gráfico, letra A, letra B. Então, o A vai entrar em equilíbrio com o térmico com o C, assim como o B vai entrar em equilíbrio térmico com o C, certo? Então, vai haver ali o equilíbrio entre todos. E agora nós vamos recapitular os nossos principais pontos aprendidos até aqui. O calor é energia em trânsito, pode propagar por condução, convecção e radiação. E os tipos de calor incluem o sensível, onde muda a temperatura, o latente, onde muda o estado físico, e o específico, que vai depender da temperatura. A temperatura mede a agitação das partículas nas unidades como Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A sensação térmica é subjetiva e depende dos fatores ambientais. E as leis da termodinâmica explicam como a energia se propaga. Na primeira lei, a conservação da energia. Na segunda lei, a transferência de calor. Na terceira lei, vemos que o zero absoluto é inalcançável. E a lei zero da termodinâmica, o equilíbrio térmico, certo? Então, nós vimos até aqui que a termodinâmica não é apenas sobre calor e trabalho, é sobre entender os limites do que é possível no universo. E ela está presente em tudo, do funcionamento do motor ao derretimento de um sorvete, da previsão do tempo à engenharia espacial. Compreender esses princípios é como ter uma chave para decifrar fenômenos naturais e tecnológicos. Eu espero que você tenha aprendido mais ciência. Eu sou a professora Audaleia Santos e até uma próxima.